Um dos maiores erros é acharmos que a conservação ela é utilizada somente para preservar os ambientes e manter a biodiversidade com os animais, as plantas, que são áreas completamente diferentes da área de produção. O mercado de produtos e serviços hoje exige que nós tenhamos conhecimento sobre a conservação. Assim como a utilização da tecnologia, o conhecimento sobre a conservação é fundamental para associarmos ao desenvolvimento humano. O mercado está mudando, as pequenas, médias e grandes empresas exigem técnicas de conservação, técnicas sustentáveis para a geração de produtos. E a biologia da conservação ela vem trazer todo esse conhecimento técnico e aplicar esse conhecimento para a redução dos impactos humanos, geração de produtos mais sustentáveis, que utilizem menos recursos naturais e assim também reduza o custo de produção. Falaremos nesse vídeo sobre os fundamentos da biologia da conservação, os conceitos que são a base para o estudo da conservação. Os objetivos da área da biologia da conservação é então entender como as atividades humanas interferem num ecossistema, como elas alteram a quantidade de espécies, a quantidade de comunidades e como ela modifica o ambiente e assim é capaz de eliminar algumas espécies. E esse entendimento faz com que o homem seja capaz de desenvolver abordagens práticas, ou seja, metodologias para reduzir esse impacto das atividades humanas e fazer com que o ecossistema continue funcionando e fornecendo todos os recursos naturais ao ser humano. O conceito de conservação está fortemente aliado ao conceito de preservação, e nós precisamos compreender os dois para entender como o homem afeta esses recursos naturais. A preservação é a manutenção de um ambiente sem qualquer interferência humana. Ali, naquele ambiente, não pode ser realizada qualquer atividade humana. Apenas a atividade de pesquisa com autorização prévia poderá ser realizada nessa área. O objetivo é manter a biodiversidade. Algumas vezes, isso é utilizado como uma técnica para o ambiente se recuperar naturalmente, ou seja, nós isolamos aquela área, façamos com que nenhuma atividade humana seja incorporada àquela área e naturalmente o ambiente vai se recuperando. Já a conservação, ela é também, o objetivo dela é a manutenção da biodiversidade, mas permitindo a utilização sustentável dos recursos. Ou seja, o homem pode ir lá realizar algumas atividades que podem retirar aqueles recursos, só que de uma forma e numa velocidade que o ambiente seja capaz de se recuperar. E para a conservação são permitidas também técnicas para a recuperação do ambiente, ou seja, introdução de atividades humanas para recuperar aquele ambiente, para acelerar aquele processo de recuperação, ou em um ambiente em que deixar somente ele isolado, ele não vai recuperar sozinho. Portanto, é o mesmo que eu ter uma pessoa que ela quer conservar, ou seja, ela quer manter o rosto dela sem rugas, sem alterações do tempo. E para isso ela utiliza algumas técnicas para manter o rosto como anteriormente. Mas todo esse estudo da conservação, ela visa a conservação do quê? Da biodiversidade. O que está associado à biodiversidade? O que é a biodiversidade? A biodiversidade não é só o conjunto de todas as espécies de uma área. Ela também está associada à diversidade dentro de cada indivíduo de cada espécie. Portanto, dentro de uma mesma espécie, nós temos que ter uma diversidade de genes. Ou seja, lá nos cromossomos, nós temos que ter genes diferentes nos indivíduos para ter uma diversidade dentro mesmo de um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Essa diversidade ela vai contribuir para a biodiversidade de uma área. Na verdade, ela é fundamental para a manutenção daquela espécie. A biodiversidade também está associada não somente a uma espécie, como a diversas outras espécies. A biologia da conservação ela estuda também a conservação de espécies. A biodiversidade também está associada às comunidades, ou seja, ao conjunto de espécies numa determinada área. Além disso, nós temos que considerar para a biodiversidade a relação dessas espécies com o ambiente não vivo, porque é o ambiente que faz com que as espécies permaneçam naquele local. Então, a biodiversidade também considera a associação, as relações das espécies com o ambiente abiótico. E, finalmente, a biodiversidade também está relacionada às interações que ocorrem entre os indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes em um ecossistema. No entanto, o homem criou formas de mensurar a biodiversidade de uma maneira mais simplificada. E para isso ele considerou dois aspectos. Percebam
que nessa figura nós temos dois ambientes, o ambiente da esquerda e o ambiente da direita. E a composição desses ambientes é diferente, ou seja, nós temos espécies diferentes, a quantidade de indivíduos de cada espécie também é diferente. Qual ambiente teria uma maior biodiversidade? Antes de sabermos a resposta, é preciso lembrar que a biodiversidade não é somente o número de espécies, que seria a riqueza de um local. Um zoológico, por exemplo, ele possui uma elevada riqueza, ou seja, um elevado número de espécies. Só que se você for em um zoológico, você vai perceber que são poucos indivíduos para cada espécie. Nós temos lá, principalmente para animais de grande porte, como um elefante, um leão, uma onça, nós temos um ou dois indivíduos daquela espécie. Nos outros vídeos, nós falaremos também quais os problemas de um zoológico para a biodiversidade. Mas focando no conceito de biodiversidade, a biodiversidade, portanto, não é só o número de espécies, não é só a riqueza. Ela também tem que considerar como os indivíduos estão distribuídos dentro de cada espécie, quantos indivíduos eu tenho para cada espécie ali presente. Portanto, se nós compararmos somente esses dois ambientes aqui na tela, nós veremos que um ambiente que tem maior distribuição, ou seja, maior número de espécies e maior quantidade de indivíduos de cada espécie, ele tem, portanto, uma maior biodiversidade. Porque se não considerarmos a distribuição, ou seja, a equitabilidade, nós veremos que esses ambientes eles teriam a mesma biodiversidade, o que não é verdade. Mas considerando a biodiversidade do nosso planeta, quantas espécies nós temos dentro do nosso planeta? Estima-se que nós temos 8,7 milhões de espécies no mundo. 15 mil são descritas a cada ano, ou seja, nós estamos descobrindo espécies a todo momento. Mas somente 1,7 milhões estão cientificamente identificadas. E ainda aguardam identificação 86% das espécies terrestres e 91% das espécies marinhas. Ou seja, todo esse montante, nós ainda não temos um conhecimento aprofundado dessas espécies. E muito menos como elas podem contribuir para o ser humano. E essas espécies elas não estão distribuídas igualmente dentro dos grupos. Nós temos como maior grupo o grupo de insetos. Para vocês terem uma ideia, para cada um ser humano nós temos 1 milhão de formigas, que juntamente com os outros invertebrados, eles contribuem para a maior biodiversidade do planeta. E o menor grupo que nós temos são os dos vertebrados. Isso é explicado por diversos aspectos, como capacidade reprodutiva, capacidade de distribuição, porte desses animais, entre outros. Foi estimada também uma relação entre quantas espécies nós já conhecemos e quantas nós ainda não conhecemos. E percebam que somente para plantas, para o grupo de plantas, que nós temos uma quantidade maior de espécies conhecidas quando comparado com espécies que ainda nós não descobrimos. Para todos os outros grupos, especialmente para insetos, que são a maior biodiversidade, nós ainda não conhecemos a maior parte desses grupos. E para todos esses grupos que juntos formam a vida selvagem do planeta, nós temos uma redução significativa ao longo dos anos. Esses gráficos aqui mostram a perda de biodiversidade por região de 1970 a 2016. Percebam que a queda na biodiversidade também não é igualmente distribuída. Os países que possuem maior biodiversidade estão sofrendo também uma maior queda na biodiversidade, uma perda de espécies. Mas quais as principais causas da perda de biodiversidade ou perda de espécies no planeta? A causa principal é a perda de habitat, ou seja, nós destruímos aquele ambiente em que a espécie é encontrada e, consequentemente, a espécie acaba sendo extinta. A segunda principal causa é a morte direta da espécie, ou seja, a caça específica de algumas espécies, fazendo com que a biodiversidade ou com que aquela espécie seja extinta localmente. E a terceira principal causa é a introdução de novos predadores e competidores não naturais daquela espécie. Aquela espécie ela não tem defesas suficientes para sobreviver ao ataque daqueles predadores. E qual a consequência dessas perdas de espécies? É a degradação de um ambiente. Então, a degradação ela tem diferentes níveis. Nós temos ambientes altamente degradados, como temos ambientes que estão em baixa degradação, como ambientes também que têm uma média degradação. A degradação seria a redução da qualidade ambiental, ou seja, quanto mais próximo o ambiente está do ambiente natural, maior a qualidade ambiental daquele ambiente. A partir do momento que ele é degradado, ele vai perdendo a qualidade ambiental.
E a qualidade ambiental está associada à capacidade do ambiente em manter a estrutura em funcionamento. Algumas atividades humanas que aparentemente não causam degradação ambiental, elas sim reduzem a qualidade ambiental. Elas podem não ser de maior degradação, mas elas alteram sim a qualidade ambiental e consequentemente causam degradação. Atividades como agricultura e pecuária, dependendo do tipo de agricultura e pecuária, elas vão reduzir significativamente a qualidade ambiental de um local. Portanto, quanto mais próximo ao natural, maior a qualidade ambiental. Então, o solo que está exposto, um solo que não há qualquer tipo de cobertura vegetacional, a qualidade ambiental dele é baixíssima. Um solo com gramíneas de um pasto, ele tem um pouco mais de qualidade ambiental quando comparado a esse solo exposto. Mas um solo de cultura, onde as espécies têm maior porte, como as culturas de soja, milho, esse local possui uma maior qualidade ambiental. Quando comparado a essas culturas temporárias que são modificadas todo ano, que são removidas todo ano, com aquelas culturas permanentes, onde a cobertura vegetacional não é removida todo ano, essa outra cultura, essa cultura permanente, ela possui uma maior qualidade natural, qualidade ambiental. Isso porque nesses ambientes onde a cultura é permanente, ele oferta hábitat para algumas espécies animais. Isso acaba atraindo uma maior biodiversidade, diferentemente dessas culturas que são frequentemente manejadas e assim acaba alterando a biodiversidade dali e expulsando os animais. A degradação, portanto, ela é maior quanto maior as alterações humanas ocorridas no ambiente. Quando nós comparamos culturas permanentes e temporárias, as culturas temporárias elas têm maior alteração humana e, portanto, ela vai ter um maior grau de degradação. A biologia da conservação ela veio, portanto, para termos conhecimentos, técnicas, métodos e análises para associar a vida humana e assim conseguir manter a biodiversidade aliada ao desenvolvimento humano.